Graças a Deus. Pastor Abraão, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade, né? Assim? Sim, com certeza. Quero já saudar todos com a paz do Senhor nessa noite e uma boa noite de salvação para o nosso querido que tem nos acompanhado. Estamos mais uma vez com a nossa edição podcast com o Pastor Afonso. Estamos aqui de novo com o nosso pastor Abraão, que estávamos conversando, ele sugeriu dar continuidade ao tema família. Na verdade, nós estamos guiados pelo Espírito Santo, não é verdade? E eu quero já agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado. Muito obrigado por cada inscrito no canal. Quero também mandar um abraço especial nesta noite para o pastor Marcos, nossa pastora Celidalva, nosso pastor Ivo. Um abraço também para Paulo. Paulo, boa recuperação a cada dia. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Nesta noite estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor com o nosso pastor Abraão. Eu vou estar passando a palavra para o mesmo, depois ele passa para mim para a gente estar orando para dar início a mais um podcast com o pastor Afonso. Fique aí, porque Deus tem uma palavra para você, para o nosso coração. Pastor Abraão. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor, aqueles que também não são cristãos irão ouvir esse podcast, uma bênção. Satisfação estar aqui mais uma noite, poder falar mais uma vez de um tema tão polêmico, Sim, né? sim. Como eu falei, é um tema que ele é amplo, ele não é um tema que a gente se discute em 1 hora, em 2 horas. Com certeza. Ele é um tema que, sim, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai achando, né? Casamento, família, são temas que realmente, e como foi dito, ele é um tema super importante. Então, vou estar passando por pastor Afonso estar orando, para assim eu poder dar seguimento no nosso tema. Amém. Quero desejar também uma boa noite a todos os profissionais que agora estão pegando o plantão, aqueles que estão saindo do plantão, que o Senhor traga em paz, como levou de manhã em paz. E todos os plantonistas, um ótimo plantão, em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, guarde mototaxista, motorista de Uber, motorista de ônibus, cobrador, que o Senhor livre de todo mal nesta noite, que todo mal caia por terra. E quero desejar a você também que toda má notícia que iria bater em nossas portas já caiu por terra, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite de segunda-feira, muito obrigado, Senhor, hoje 31/3/2025, final de mês. Muito obrigado pelos livramentos deste mês que passou, pelas dificuldades, meu Deus, pela sua providência a cada manhã, a cada dia. Estamos aqui, meu Senhor, para fazer a tua obra. Toma a direção das nossas palavras, toma o teu filho nas tuas mãos. Não deixe, Senhor, sair palavras, meu Senhor, da nossa boca que venha machucar, que venha ofender, mas que venha ser, meu Deus, palavra de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Abraão, a palavra está com o Senhor. Eu quero iniciar mandando um abraço para minha esposa, né? Quero iniciar também mandando um abraço para minha tia Marlene, minha tia Maricélia e minha mãe, Marinalva, né? Que Deus abençoe. Minha tia Marlene mesmo é uma benção, gostou muito do tema, debateu muito comigo, conversou muito comigo. Um abraço. Ela é uma benção, né? Um abraço para ela, minha tia Marlene, que mora ali em Vista Alegre, em Alto de Coutos. E todos vocês que ouviram e deram crédito, né? Como mais uma vez eu vou fazer um pedido a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, porque aqui é uma benção, assim é como a Rádio JP ali também é uma benção, com isso o Jorge muito. São coisas que dentro de plataforma nos edifica e nos ajuda a crescer. Com certeza. E se você daqui não reconhece uma produtora, algo que está nascendo daqui mesmo,
como é que você vai poder reconhecer o de fora? Se aqui você conhece todo mundo que está aqui, Pastor Afonso, Jorge, nós conhecemos, sabemos com quem a gente está lidando. Então, é melhor dar crédito a quem é de dentro do que quem é de fora. Não que de fora não mereça, mas aqui a gente está acompanhando a vida, sabe quem pode dar testemunho. Com misericórdia. Então, deixe seu like e ajude esse canal a crescer em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. O pastor Afonso, a gente trouxe um tema no último podcast aqui, falando sobre casamento, onde casamento ele é de extrema importância. Como eu trouxe o texto do livro de Gênesis, onde o homem não nasceu para ficar sozinho. Essa foi uma concepção que o próprio Deus chegou. Isso. Que o homem não nasceu para ficar só. Então, no momento que ele viu a tristeza no coração, no íntimo do homem, ele criou a mulher. E o homem tomou de bom grado. Isso. Daí, e Deus deu uma ordem, cresça e multiplique. Deus viu que era tão bom aquilo que ele fez, que ele disse bem assim, cresça, multiplique. Povoe a terra. Povoe a terra. Então, dali, povoar. Pronto, o homem começou a criar uma família, veio gerações e gerações, enfim, chegou a essa sociedade que nós encontramos hoje. Mas essa sociedade que nós encontramos hoje é uma sociedade que ela precisa ainda mudar muito. Mudar muito porque o contexto, família dentro da sociedade, como eu falei, ele está sendo banalizado, ele está sendo espancado. Ele está sendo espancado por todos os lados, através da rádio, através da televisão, através do celular e todos os meios de comunicação. A família está sendo espancada. E nós iremos entender que esse contexto ele é debatido, não é de hoje nem de ontem. Ele é debatido desde a época da Bíblia. Observe que esse texto que eu irei trazer agora para a nossa meditação, ele vai falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A epígrafe vai dizer assim, conselhos sobre o casamento. Agora, vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. O primeiro versículo, o que o apóstolo Paulo ele já começa a falar. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. E hoje a gente vê que muitos vídeos, muitos tópicos aí que a gente vê dentro da sociedade é exatamente isso, para o homem não casar. Mas vamos lá. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda no seu corpo, é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro e não se concorde em não ter relações por algum tempo, a fim de que se dedicar à oração. Está querendo dizer que se for fazer isso, que seja para orar, né? Um se negar ao outro. Mas depois deve voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro aquele dom. Aos solteiros e às viúvas eu vos digo, seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então case-se, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, ou é melhor casar do que abraçar. Para que
Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Esse é o ponto aonde eu queria chegar. A gente sabe que o divórcio dentro do casamento ele é algo que ele destrói. Ele destrói qualquer família, ele destrói qualquer pessoa, o relacionamento, o divórcio. E nós como pastores, eu como pastor, o senhor como pastor e outros pastores, a gente prega que realmente o divórcio ele não deve existir dentro do casamento, como foi lido também nesse instante. Mas muitas das vezes a gente vê alguns conselhos... Mas o divórcio não já é uma consequência de um ambiente estragado? Exato. Isso. Aí a gente, né, muitas das vezes a gente já não dá aquele conselho como deveria, porque se chegou ao divórcio, que é algo... Já está ao extremo, né? Já chegou ao extremo. Então, o apóstolo ele está dizendo assim, porque às vezes nós, pastores, nós nunca vamos dar o conselho para que se separe. Com certeza. Que é algo ruim. É algo ruim. A gente chegar para uma família e dizer assim, se separe. Mas às vezes naquele relacionamento já está havendo agressão. A mulher todo dia apanha. Às vezes também parte da mulher agredindo o marido também. Eu já vi casos também de a mulher agredir o marido. Então, traições, mentiras, engano. Homem esconde dinheiro de mulher, mulher esconde dinheiro de homem. E aquele relacionamento tóxico. Mas só que às vezes o divórcio, ele causa uma lacuna, ele causa uma cratera tão grande que os psicólogos vão dizer que é uma dor que é comparada a um soco na alma. Tem dois tipos de divórcio, né? É o de consentimento mútuo e aquele que... Esse que o senhor está falando aí? Sim. É aquele que geralmente sempre um sai mais ferido. Raramente é de consentimento mútuo. Decidimos nos separar. É difícil. É difícil. Muito. Entendeu? Muito difícil. Sempre alguém sai mais estragado na história. Sai mais ferido. Sai mais ferido. É o que os psicólogos chamam que quando a pessoa está sofrendo essa dor, é uma dor tão grande que é comparado a um soco na alma. Porque ele não consegue explicar. Eu já lidei com pessoas que é muito difícil até para você aconselhar. O pastor França, quero até mandar um abraço para o pastor França, da Igreja Betel, de Plataforma, foi meu pastor, congreguei lá com o mesmo. Ele dizia que é como se tivesse arrancado uma perna e um braço, a separação. É como se tivesse arrancado uma perna e um braço. Continue, pastor. Dói mesmo. Dói é uma dor que a pessoa não consegue explicar. E por esse motivo, muitos às vezes, E não é a solução, viu? Entra na depressão e não é a solução. Acho que agrava mais ainda. Né? Aí é que entra a depressão, pastor. Porque a maioria das pessoas que estão depressivas hoje, nesse século, essa depressão dela ou dele começou dentro de casa. E toda depressão, ela tem uma raiz. Às vezes a depressão, ela começou dentro de casa, ela tem uma raiz emocional naquilo. Ela tem uma dor. Mas aonde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que às vezes a gente, como pastor, a gente nunca vai aconselhar que se separe. Porque não é o certo, não é a solução. Mas quando chega o fim, mas eu vejo, e eu já ouvi e já vi alguns casais que enquanto está no mundo, eles estão juntos. Está no mundo, está maior amor. Vai para pagode, vai para festa, vai para isso, vai para aquilo, vai para macumba, vai para espiritismo, vai para isso, para aquilo.
e estão ali junto. Mas quando entra, né, para a igreja, às vezes, porque na maioria das vezes a mulher começa a ir para a igreja, e alguns começam a ensinar que as luzes e as trevas não se unem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque se vou colocar eu e o Senhor, que é o exemplo fica melhor, eu e o Senhor se relacionava com alguém no passado e a gente veio do mundo, a gente tem que permanecer naquele relacionamento e orar para pedir a Deus para libertar. Se não se tornar um jogo desigual, né? É aonde o apóstolo Paulo ele vai chegar. Porque se aquela pessoa ela se tornar uma pedra de tropeço na vida da outra e dizer bem assim, fulano, eu quero ir embora. Ele diz, é melhor que essa pessoa vá. É melhor ir. Porque muitas das vezes a mulher está na igreja buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor, e o homem tá no bar. Quando chega em casa, diz que a mulher pegou o pastor, diz que a mulher pegou os irmãos, que a mulher fez isso, que a mulher fez aquilo. E, igualmente, às vezes a mulher também faz com o homem. Quer dizer, se torna um jugo desigual, onde não existe igualdade. O apóstolo Paulo está querendo dizer isso. Se você já vem em um relacionamento com alguém, permaneça. Ou caso contrário, os filhos de vocês não seriam uma bênção. Porque, às vezes, os conselhos que partem é para separar mesmo. Ah, você é cristão, você está buscando a face de Deus e esse homem não quer nada. Você já não veio com ele do mundo? Você já não veio com ela do mundo? Agora que você é cristão, você está buscando, você é melhor do que ele? Ou você é melhor do que ela? Se ele não te atrapalha, se ele permite que você busque, às vezes só porque conselho de alguém, mas eu quero me casar para tomar Santa Ceia e o homem não quer. Ore a Deus, porque Deus ele não vai em momento nenhum dizer a você que é para mandar esse homem ou essa mulher embora. Ore a Deus, porque enquanto eu estava no mundo, os dois lá curtindo, fazendo a vontade do diabo, agora que busca um pouco de sanidade mental através da palavra de Deus, o homem ou a mulher não presta mais. Quer perguntar? Mas é complicado, né? Mas é uma decisão difícil. Por exemplo, a minha esposa foi primeiro, depois eu fui, né? E vai complicar porque os princípios dela agora vai ser outro, ou vice-versa. O princípio, por exemplo, até uma forma educação sexual vai ser outra forma. Alguns costumes. Vai ter que ter algumas regras, já não vai ser mais aquela baixaria. Entendeu? E é muito complexo. É um tipo de casal que tem que ser assistido por alguém, por um pastor. Mas aí é que entendeu? Entra que o homem agora ele também vai ter que aprender a respeitar aquilo que a mulher... Não, se ele não veio ainda para o Senhor, ele não vai respeitar. Não, mas tem uns que é consciente. Tem alguns, Tem alguns que é isso, consciente. Realmente. Nem todos é inconsciente. Tem uns que é consciente. Porque ele sabe que a mulher dele está buscando o melhor, que ele ainda não está no caminho, mas que a mulher... Rapaz, de 10... escapa 2. São poucos, E eu digo até para as mulheres que são mulheres de Deus, que seus maridos ainda não é evangélico, eu chamo ela de guerreira. Exatamente. Porque uma mulher que consagra, uma mulher que jejua, que está ali se purificando, está casado com uma pessoa que não tem princípios moral nenhuma, porque ele está no mundo. Vai para a roda de amigos conversar ali o que o amigo faz com a esposa, ele também vai com aquela ideia. Chegar em casa, eu vou fazer igual como eu escutei do meu amigo.
e quer fazer com a mulher com o que amigo da colega do trabalho fez. Não, a resenha foi boa lá do Baba, eu ouvi, e eu quero fazer. Só, meu amigo, que a sua esposa agora, ela é uma mulher de Deus. Ela tem que ser respeitada. Ela agora é um vaso do Senhor. Ela é um vaso do Senhor. E mulheres que estão cedendo a isso, pare com isso. Pare com isso, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Exatamente, porque eu estou trazendo esse tema, porque às vezes é até um dogma dentro do meio... Para salvar meu marido, para salvar meu casamento, eu tenho que ceder tudo, não. Não. Se ele te ama, ele tem que respeitar, ele vai ter que ceder. E outra coisa também, pastor, o novo comportamento vai ajudar muito nesse relacionamento. O apóstolo Paulo, as mulheres, ele estava tendo uma grande convenção nessa época aí, de Paulo, de mulheres e poucos de homens. Sim. E as esposas começaram a se ataviar, colocar brincos, se enfeitarem todas para ganhar os maridos. Aí o apóstolo Paulo fala que não era para ser no frisar do cabelo, que não era para ser na maquiagem, mas sim no comportamento. O seu comportamento, 80% das mulheres ganharão, não só o esposo, mas toda a família, porque eles começarão a dizer, quem diria você começar a rejeitar as roupas devassas, começar a rejeitar, né, os vestidos que não condiz com a presença do Senhor. Então, a mudança vai ganhar o teu esposo. Verdade. Pois não. Eu vou dar continuidade aqui no versículo que diz assim: aos outros eu digo eu mesmo e não Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda, continuar vivendo com ele, continuar vivendo com ele. Se ela é cristã e ele não é, e ela concorda, não, concordo, continuar sim com meu marido, com ele. Que ele não se divorcie dela, ou ele ou ela. Porque a mulher santa santifica. Pode ser o homem ou pode ser a mulher. Se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. Eu quero parar aqui porque dá um tempo aqui, porque às vezes a mulher, quando ela aceitou Jesus, ou o homem aceitou Jesus, pelo fato de às vezes ela convidar o marido para ir para a igreja e o marido se recusar, já é o diabo. Então, às vezes, pastor, há muita confusão religiosa, é onde eu quero chegar, dentro de casa. Se torna praticamente uma batalha religiosa, onde o homem tem que ir para a igreja a pulso. E a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim através do Espírito Santo de Deus. Na sabedoria que a mulher vai ganhar o homem. É na sabedoria. Porque como Provérbios, ele vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Se essa mulher ela foi para a igreja e através dos ensinamentos de Deus ela está ganhando sabedoria, ela vai saber ganhar o seu marido. Tem um filme aí chamado Quarto de Guerra, né? Perfeito. Que ela luta ali, intercede pelo esposo. Perfeito, pastor. Perfeito. Esse quarto de guerra ele é um exemplo, porque se ela concordou em permanecer com ele, ela já sabia quem ele era. E outra coisa, a luta é grande. Ela já sabia quem ele era. A luta é grande, a decisão, né? Há sempre uns conselhos antes de alguém mais experiente, principalmente da mãe. Quando a mãe intervém, quando a mãe quer intervir, minha filha, meu filho, que entra por aqui, sai por aqui. É isso mesmo. Então a pessoa decidiu. Então, cada um de nós somos responsáveis
pelas consequências dos nossos atos. Entendeu, pastor? Exatamente. Então, nesse filme Quarto de Guerra, porque a mulher ela já conhecia o homem já no mundo, os dois já se conheciam, querendo ou não. Mesmo sabendo que as atitudes dele ou dela é das trevas, mas os dois já haviam no relacionamento. É isso que o apóstolo Paulo está tentando colocar. Você já existia um relacionamento. Hoje você vai passar a aderir costumes diferentes, mas não chame seu marido de diabo, não chame seu marido de Satanás, ou não chame sua mulher de diabo, de Satanás, porque você vai ganhar ele, você vai ganhar ela através da sabedoria, sabe por quê? Porque se você chega ao ponto de se divorciar de uma pessoa que você já conviveu há 20, há 10 anos, com certeza vai haver consequência gravíssima nisso. É isso que o apóstolo Paulo está querendo chegar. Não se divorcie dele, nem se divorcie dela. É melhor você lutar pelaquela pessoa que já estava com você do que você sair desse relacionamento e ir para outro. Não é melhor? E outra coisa, pastor, o que eu tenho observado, graças a Deus, eu não fui vítima da separação. Graças a Deus, Deus me poupou ter essa experiência. Mas, acompanhando algumas situações de algumas pessoas que eu conheço, a separação, ela se torna mais um inferno para muitos do que a própria moradia de guerra. Depois que se separa, meu irmão, se tiver filho, não separa. Primeiro, se tiver filhos, só separa no papel. Existe um vínculo chamado filho. A separação genuína é aquela que você vai e não tem mais contato. Mas o filho é que religa sempre esse contato. Uma ligação, né? E a atual, como será com a antiga? Quando o filho for passar o dia com a atual, como é que vai ser o comportamento da antiga? A gente vê muitas guerras. Sempre há guerra. E a criança ali no meio desse jogo. Sempre há. A cabeça da criança ali, a antiga, fazendo a cabeça para não engolir a atual. E quando... Para separar. E se porventura esse já está com alguém, já está com outro relacionamento e saiu machucando a antiga, ele vai ficar bem enquanto ele não estiver prosperando. Porque quando ele começar a botar um carrinho, uma moto, a antiga vai, não generalizando, mas vai perturbar o casamento dele. Porque ela foi, perdão, pastor, ela saiu ferida e não vai aceitar ver o sorriso, a alegria dele. Gente, quem é separado sabe do que eu estou dizendo. Se você que é separado, graças a Deus, a outra parte te esqueceu, meu irmão, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, é verdade, pastor. Bem-aventurado. É verdade, a colocação do senhor foi boa, perfeita, porque assim, aquilo que está dizendo, é melhor você lutar pelaquela pessoa. Até porque não existe príncipe encantado nem princesa encantada. Você vai acostumando com os erros do seu atual, aprendendo. É bom no início suportando. Um exemplo que um homem ele conhece uma mulher conhece um homem, os dois vieram do mundo. Aí a mulher, o homem normalmente, na maioria das vezes é a mulher que se converte, né? Às vezes acontece do homem se converter também. Sim. Mas na maioria das vezes é a mulher que se converte. E aí começa até mesmo dentro das igrejas, né? As pessoas dando conselho que não vem de Deus dentro da palavra, para que haja confronto dentro de casa. É bom, eu costumo dizer assim, não generalizando, Não generalizando. É tipo assim, ó, é um ambiente que está sujeito a encontrar alguém que dê um conselho bom e também há um conselho louco, principalmente, geralmente, pastor, quem está te dando conselho, ele está bem com o seu casamento? Ele é bem com o seu relacionamento? Porque geralmente quem não está bem com o seu, como considerará um bom conselho
É porque, pastor... Entendeu? Porque tem umas que maltratam o marido. Vai dizer pra sua que é pra não maltratar? Na maioria das vezes, esses conselhos partem das pessoas que estão infelizes. Positivo. É por isso que eu falo assim, não, para não generalizar ambiente evangélico, não. Existe muitas pessoas com sabedoria. A gente sabe, né? Que existe, isso. A gente sabe que existe conselhos ruins. Isso. De todos os lugares. Com certeza. Conselhos ruins e bons. Isso. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não buscam o conselho de que realmente eles deveriam buscar. É o que eu quero chegar. Não busca, só busca o conselho daquela pessoa que muitas das vezes é imatura ou não tem experiência para poder, porque quando nós chegamos ao pastorado, porque Deus, primeiramente Deus, ele nos separou, e em segundo lugar, Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com as situações. Eu ainda estou aprendendo ainda. Ele nos dá sabedoria para lidar com as situações. A vida é uma escola, todo dia a gente aprende. Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com algumas situações. Então, as pessoas, eu vejo, já vi várias batalhas dentro de casa concernente a isso. É por isso que eu estou citando esse tema, porque é um tema de extrema importância. E tipo assim, ó, para não fugir aqui. Sim. Às vezes, é por isso que tem que ter um certo equilíbrio para aconselhar, porque às vezes eu dou o conselho a você baseado no seu sofrimento, não é nem maldade da irmã que está aconselhando. Não é nem maldade, porque ela tá vendo o sofrimento. É com ela que ela descarrega. É com ela que ela liga. Minha irmã, não aguento mais. Só você vendo o que ele me fez ontem. Minha irmã, ele me disse coisas ontem. Então essa irmã, ela vai querer salvar esse casamento. Largue. Não é nem por maldade às vezes. É porque quem tá ouvindo é ela. Quem tá ouvindo é você. Eu dizer pra você... rapaz, vai acabar em morte esse negócio aí. Ela ligar pra você 1h da manhã. Ela ligar pra a outra irmã 2h da manhã, porque o negócio não tá bem. Entendeu? Então, vai haver sim esse conselho, sim. Irmã, eu tô vendo que isso não vai acabar bem. É melhor vocês sentarem. Por que, pastor? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque há a experiência de uma pessoa que conversou comigo. Isso. Porque eu falo isso até mesmo para nós cristãos, isso, tanto pastores ou não, adquirir sabedoria até para dar um conselho. Com certeza. E quando se trata de casamento? Principalmente. Tem uma experiência de uma pessoa que ela conversou comigo e ela disse que ela desabafava com algumas pessoas. Mas isso só não acontece dentro das igrejas. Eu estou falando em geral, num contexto universal. Isso. Universal. Por que eu estou colocando igreja? Porque hoje a gente está falando mais para cristão. Está falando mais para o povo de Deus. Isso. E o povo de Deus precisa adquirir sabedoria para a gente poder trocar sabedoria. Administrar, né? Administrar situações. Eu poder te aconselhar, o senhor poder me aconselhar. É isso aqui que nenhum de nós dois aqui é expert, né? Nós estamos tentando chegar perto de uma salvação de um casamento. Exatamente. Entendeu? Então, as pessoas têm sabedoria até com quem desabafa, porque essa pessoa conversou com algumas pessoas e depois foi o próprio Deus que mostrou a ela. Ela pegou essas pessoas comentando sobre o relacionamento dela. Comentando e fazendo um tipo de chacota. O mundo não, irmãos. O mundo a gente já sabe que se você for querer ouvir o conselho das pessoas que estão no mundo, ele vai dizer logo, larga ela, vai pegar outro. Larga ele e pega outro. É lamentável isso aí que aconteceu com a irmã. Lamentável. Porque eu ouvi no rádio, não foi evangélico. E eu não era evangélico. Um locutor falou assim, quando alguém te procurar para te confessar um segredo, guarde. Porque ele está confiando em você. E a irmã que está passando por esta zombaria aí, achando ela que estava conversando com uma pessoa de confiança, ela não tem culpa, não. Mau caráter. Nenhuma. Mau caráter é quem faz isso. Agora,
para nós que estamos escutando um testemunho desse, que venhamos aprender. Gente, quer conversar? Conversa com Deus. Desabafa com Deus. E Deus, ele é a solução para a nossa... a Bíblia, que é a nossa bússola, que nos guia, às vezes está aberta em cima da estante, no Salmo 91, dando poeira, no Salmo 23, dando poeira. Lê a Bíblia nos ensina de tudo. A Bíblia fala de tudo. Da área financeira, a área conjugal, espiritual, tudo nos guia. Pede uma palavra lá a Deus. Senhor, eu estou passando uma situação no meu relacionamento. Me dá uma palavra. Coloca uma palavra no YouTube. Coloca uma pregação. Por exemplo, Deus está falando aqui agora. Deus está falando, pastor. Mas isso acende uma luz também, pastor, porque me chama a atenção que não é com qualquer um que nós devemos desafiar. Com certeza. Não é com qualquer um ou com várias pessoas. Pastor, eu concordo com o senhor, né? Como o senhor, eu aprendi com o senhor em parte, eu aprendi com o senhor, né? Eu preciso confiar no senhor, pastor. Nós precisamos de confiar em alguém. Em alguém a gente vai ter que confiar. Em alguém. Quando eu falo assim pro senhor, não converse com ninguém, não. Eu tô tirando da sua vida os seus amigos. Existem pessoas que são fiéis ao senhor, pastor. A mim. É verdade. Existe. Né? Agora nós precisamos desenvolver o discernimento. Olhar para o semblante de alguém quando você conta uma história. Se vai descair, se vai ficar feliz também. É que nós estamos precisando de discernimento. Sim. Contar, olha, comprei um sofá novo e olhar para o semblante. Olhar para o semblante. Entendeu? Continue falando. Aí, quando ela me contou, me chocou. Eu fiquei meio que chocado assim, mas enfim, e isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente não está buscando um entendimento, até para pedir um conselho a alguém, né? E a gente vai e abre a nossa vida para qualquer um. É para isso que existe a liderança dentro da igreja. Esse é o ponto onde eu quero chegar, porque quem está aconselhando aqui é um líder. O apóstolo Paulo que está aconselhando. Isso. Ele está aconselhando e dizendo, ó, já que vocês falaram do tema comigo, porque ele sabia que era um tema complexo, só observe como ele começa a dizer. Ele diz, agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais você me escreveram. Eu estou gravando, quem é? Eu estou gravando. No qual vocês me escreveram. E dizem, homens que faz bem em não casar. Quer dizer, ele citou um tema que o povo já estava comentando. Então, é por isso que nós devemos, quando buscar em alguém que tem sabedoria. Mas se esse líder que você levou, abriu a sua vida, você ficou sabendo que ele falou para A, para B, você não conta mais. Isso. Porque, infelizmente, pastor, eu estou aqui, nós estamos aqui para falar a verdade. Isso. Infelizmente, tem pessoas que não sabem guardar segredo. Mesmo ele sendo um líder, ele sendo uma pessoa que está de frente a uma igreja, ele está sendo uma pessoa, alguém contou, ele corre e conta para outra pessoa. Não. O que contou para mim é para mim. Se eu quisesse que outra pessoa soubesse, ou o irmão, ou o amigo, ou o pai, ou a mãe, ou alguém, eu contaria. Aí eu vim até o senhor, abro o meu coração, pastor, que aconteceu isso e isso comigo. Aí eu chego com um amigo, ainda cito o nome. Falta de sabedoria. Com certeza. Tudo isso serve de sabedoria para nós. Mas isso só não vale para o crente, não. Isso vale para todos, em todos os sentidos. As pessoas me perguntam assim, pastor, por que você não abriu uma igreja? Gente, eu estou na escola ainda. Eu estou na escola. Não é simplesmente arranjar um local, comprar cadeira, um púlpito e trazer pessoas. Não. E, gente,
Ainda essa manhã eu fiz uma mensagem falando sobre isso. Sobre ética. Tem testemunha aí do irmão se matar por ele ter confessado um pecado, ter se abrido com um pastor. Não generalizando, tem muitos pastores aí, homens de Deus, homens que choram, que sofrem por causa da obra. Conheço muitos. Ele confessou algo muito grave ao pastor. O pastor, na mesa do almoço da casa dele, falou que o pastor tinha confessado. E a filha do pastor, do que confessou, estudava na mesma escola do filho do pastor que confessou. Quando chegou lá na escola, menino brigando, pior seu pai que faz isso. Misericórdia. O papai não deu outra, se matou, cara. Ou seja, vou generalizar. O senhor tem algo para confessar, mas a quem? Eu tenho algo para confessar, mas a quem? Estaria o senhor de cara de pau de engano? Não. É porque nós estamos falidos. Que o que eu possa confessar com o senhor não vá pro Zap. Isso. É nesse sentido que eu quero... Não vá pro Facebook. O que eu confessar com o senhor às 8 da noite, às 9 não esteja ligando para a próxima irmã. Minha irmã, você não sabe quem me ligou aqui agora. Tô aqui de boca aberta. Minha irmã. Fale logo. Ó, pelo amor de Deus. Ó, eu vou confiar em você. Aí tá pufo, uma. Confio em uma. A outra, quando desligar, já vai ligar pra outra. Já vai confiar em outra. Menina, você não sabe o babado. Nessa brincadeirinha, ela vai até 2 da manhã. Quando chega de manhã. E quem não souber quem é a pessoa, vou mandar a foto dele aqui agora pra você saber quem é. É uma bagaceira. É a questão que o senhor falou, é ética, né? Ética. Havia ética no meio dos discípulos. Eles confessavam os pecados entre eles. Isso. E oravam. Eles confessavam e oravam. E hoje, por falta desses caráter, eu vou falar algo aqui. Teve uma irmã que falou assim, que participou de um assalto, né? Ela foi vítima de um assalto dentro do ônibus. Aí ela disse para o assaltante: meu filho, eu sou pastora. Eu falei assim, se ela ficasse calada, ela tinha mais moral. Porque, pastor Abraão, nós estamos sem moral diante de tantos escândalos. Infelizmente. Não venha querer o senhor levantar a Bíblia no ônibus sendo assaltado. Não. Eu sou pastor, meu filho, negativo. Nós, diante de tantas incoerências, de tantas negligências, não generalizando, nós estamos sem moral. Verdade, bicho. Nós estamos sem moral. É verdade. Eu tenho que concordar com um senhor. Sim, é verdade. Bicho. Porque quantas pessoas querem nos procurar para confessar? Mas será que vai ficar ali? Mesmo? Será que vai morrer ali? Não vai morrer ali. Não vai morrer. Porque sempre tem alguém que tem uma amiguinha. E a outra amiguinha tem sempre a outra amiguinha. Amiguinha ou amiguinho. E depender da gravidade, não vai parar só em uma pessoa. Não vai parar. Porque parece que... Tem uma história, pastor, que diz assim, ó, de uma mulher, ela passou na frente da casa de uma pessoa, na frente da casa dessa pessoa era um pastor. Isso é uma história, né? Pra gente entender também o contexto do que está se falando. E ela ouviu uma zoada terrível dentro da casa desse pastor. Era uma zoada terrível. Essa pessoa que passou na casa, em frente à casa do pastor, chegou à conclusão que o pastor estava batendo na esposa.
E aí ela mesmo chegou à conclusão, ela não viu, ela não ficou sabendo, ninguém contou nada a ela, mas ela chegou à conclusão Propagou. de que o pastor estava agredindo a sua esposa. Propagou. E aí ela saiu falando para um, para outro, que o pastor bateu, que o pastor fez. Aconteceu. E aquela notícia correu. Chegou na igreja, o pastor foi afastado das suas funções, das coisas que tinham, né? Que ele tomava conta, tal. O nome dele ficou queimado ali na vizinhança, naquela cidade, que era uma cidade pequena. Ninguém mais confiava nele, ele perdeu a moral. Né? Para um homem de Deus, que se dizia ser de Deus, que até então era um exemplo, estava agredindo a esposa. Isso era... Chegou um ponto que, depois de muito tempo, esse pastor ele conseguiu provar a inocência dele. Que fizeram o concílio, chamaram aquela mulher e perguntaram e disse: vem cá, você viu o pastor batendo na esposa? Ah, eu não vi não, só escutei a zoada. Estava vindo de dentro da casa dele. Aí chamaram aquele pastor, botaram diante dela, ela confessou, disse que não viu, que pediu perdão, que era algo que estava tendo dentro da casa do pastor, que estava causando aquele barulho, mas não era uma agressão. Era um trabalho que eles estavam fazendo e estava surgindo um barulho. Ela imaginou que o pastor estava arrumando a mulher na parede e tal. Mas ela já tinha destruído a vida dele. Ela já tinha acabado com ele. Agora faltou a prudência de quem ouviu a primeira instância, né? Mas é isso. Aonde eu vou chegar, o senhor vai entender. Aquele pastor, no primeiro dia, quando ele retornou à pregação, ele pegou um saco de pena e jogou para cima. Jogou. Ele disse: eu vou jogar vamos supor que eu vou jogar esse saco de pena de um monte para cima. Se referindo ao perdão da igreja. E o vento vai levar toda essa pena. Você agora pode catar, irmão? Essa pena toda que voa. Ela tentando se reconciliar. Ela disse: não, eu não consigo catar. Assim é o estrago que você fez. Assim é o estrago que você fez. Irreparável. Não consegue mais reparar. Porque para muitos agora, aquele homem que era de Deus deixou de ser de Deus por causa de uma fofoca. É verdade. De uma contenda. É verdade. De um disse-me-disse. Isso Sim. vale a importância da gente saber ouvir e entender. E ainda às vezes, depois que a gente entender, a gente saber se a gente deve passar para frente ou não. Rapaz, eu tenho uma ministração que eu sempre falo sobre isso. Nós, até para brincar dentro de casa, tem que ser com prudência. Principalmente nós que moramos em frente de rua. Porque se alguém passa, é casa de crente, gente. É casa de crente. Vai acontecer isso aí, ó. Até para brincar. Somos reféns, pastor? Somos. Porque não é o nosso nome que está em jogo. É o nome de Cristo que está em jogo. E quando um fofoqueiro, um espalhador de mentiras, ele quer propagar, sempre tem alguém que te admira. Sempre tem alguém que te admira, que não te engole, que vai abraçar a causa e vai passar. Entendeu? Vai passar. Pois não, pastor? Vou continuar no texto aqui, que diz assim: a esposa cristã, como que você pode ter certeza de que, é o 16, de que não vai salvar o seu marido. E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Pegar aqui de onde eu parei, que diz assim, do 15, porém, se o marido não é cristão ou a esposa não é cristão, quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Assim, ó, às vezes a pessoa está vivendo, é cristã, está vivendo em um relacionamento conturbado, que já veio do mundo, sofrendo agressões, sofrendo acusações, como eu falei no início,
que o marido diz bem assim, vai, tá indo para ficar com o pastor, tá indo para pegar os irmãos. Se essa pessoa que te agride com palavras ou com agressão física dizer assim, eu vou embora, acabou. Não. É isso que o versículo 15 está dizendo. Deixe ir. Deixe ir, porque às vezes uma pessoa dessa está sendo como pedra de tropeço na sua vida. Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Que se aparte, porque você chamou para viver, foi chamado para viver em paz. Em paz. E eu vejo muita gente, às vezes, se perturbando com o marido que às vezes bate, com o marido que às vezes agride, com o marido que... Esse que agride, ele quer separar? Que passa 2, 3 dias e já mandou embora. Peraí, ela já mandou ele embora? Ele já mandou embora. Ela embora. E ela tá. E ela insiste. Complicado. E ela insiste. Então, olha o que a Bíblia diz, porque ela insiste, porque ela tem o conselho de pessoas que dizem, não se separe do seu marido não, que Jesus vai salvar. Jesus pode salvar? Pode. Ela não tá com ele porque alguém tá dizendo que fique, não? Tá, não? Algum motivo tem, ela tem. Com certeza. Ela tem motivo. Com certeza. Já viu quando você veste uma roupa que você não tá bem com essa roupa, que você pergunta, ficou boa? Se você tá perguntando é porque você não tá muito bem com aquela roupa. Ela não tá. Quando a pessoa quer largar, ela não pergunta, que vou largar. Largo fulano, largo. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio. Até porque eu não sei onde é que tá doendo em você. É você que sabe onde tá doendo. Quem sente sua dor, que geme. Você me perguntar a mim se tira o seu pé de cima de um prego? Você me perguntar a mim? Pastor, tiro esse pé de cima de... Não, continua. Continua. Eu não sei lá o que tá acontecendo, meu filho. Entendeu? O que é que tá acontecendo? Rapaz, às vezes ela tá por pena, que tem esse sentimento, que gera esse sentimento. Apesar desse sofrimento todo que ela tá vivendo, sente pena. Sabe da vida dele, que os parentes não ligam pra ele às vezes. Foi ela que mais cuida dele. E ele não reconhece isso. Casamento é complicadíssimo. É verdade. Entendeu? Tem pessoas que amam mais o próximo do que a si mesmo. Às vezes ama mais o marido, ou o marido ama mesmo apanhando. Ama mais, às vezes é amor mesmo. Eu espero em Deus, minha irmã, que se alguém estiver passando por isso, eu espero em Deus que um dia o Espírito Santo possa achar lugar para trabalhar no coração deste homem. Porque a gente não pode condenar uma pessoa dessa que está nesse estado. Não. Agora, ele é que não está valorizando essa preciosa de esposa que você é. Tem mulher, eu já encontrei vários varões querendo. Eu trabalhei com um. Tô apaixonado, guarda. A gente é vigilante, tô apaixonado. Eu falei, você é casado, né, varão? Ele, apaixonado por outra mulher na rua? Mas não. Como é isso? Eu perguntei ele assim, vem cá. Eu falei, já com os dois que eu falei isso, né? Vocês homens, sabem o que é separação? Teve um que chegou aqui, Afonso, vou largar tal fulana. Pastor, vou largar, não aguenta mais. Você sabe o que é separação? Separação é você estar pronto para ver sua mulher na mão de outro. Você está preparado para isso? Não é separação de você, ela ir para casa da mãe dela e você ficar cantando de lado, se eu ver você com outro, eu vou te matar, não. Separar mesmo. Separar e aceitar. É separar mesmo. Tá preparado para ver sua mulher lá na mão de outro? Porque o homem, ele não quer ver a mulher dele na mão de outro. Não. Ele quer pular o muro, fazer a farra que ele quer fazer. Depois ele voltar. E voltar escondido. Porém, tem vezes que a casa cai. A mulher descobre, aí tem aquele alvoroço todo. Mas ele não quer largar. Observe que quando a mulher diz assim, não quero mais, ele quer matar. É por isso que esse tema é importante. Quer ameaçar. Então, pense direito. Porque a mesma dor que dói em você... dói nelas. E outra coisa, eu sempre costumo dizer, existem vários comportamentos de mulheres traídas. A que chora, a que entra em depressão, a que vai para casa da mãe, a que trai e a que mata. Qual é a sua?
Eis a questão. Aquela que coloca a faca debaixo do colchão, deixa lá. Esperando o agressor. O agressor, a conversa que foi pego no WhatsApp. Esse termo de conversa aí que tá terrível hoje, meu pastor. Né? Aí Terrível. a mulher caladinha ali, meu irmão, se livre disso, sabe? Porque a Bíblia diz que no dia da traição não perdoará o marido. Ou seja, isso aqui é para mulher. Mas vice-versa. Para quem trai e é descoberto e sai vivo, bote a mão para cima. Bote a mão para se você foi descoberto e tá vivo, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Sim. Porque traição é sinônimo de morte, cara. O último podcast que a gente falou, que a gente estava conversando muito, eu até enviei um vídeo pro senhor, Sim. que a gente citou sobre a academia. Sim. Eu mandei o vídeo da mulher, que a mulher pegou o homem na Lá academia dentro, não com foi? outra mulher. Então, são algo que está acontecendo no meio da sociedade e que está destruindo os casamentos. E se destruir o casamento, está destruindo uma família. Isso. Pense, tem tantos meios hoje de você se exercitar, você fazer, ou às vezes até você fazer mesmo, mas ir com o seu companheiro. Arruma um jeito dos dois ir junto, né? Porque quando o marido tá ali, vai ficar mais difícil. Sempre rola sempre rola um sempre ciúmezinho. rola um ciúmezinho. É um ambiente... Gente, tenho nada contra. Quem gosta, goste. Porém, quem quiser salvar o seu casamento, cai fora disso. Tu faz em casa? Vamos lá, eu sou casado. Tô casado. Eu tô casado. O senhor tá casado. Aí eu vou na sua barbearia e o senhor corta meu cabelo. Aí no final, eu falo assim, pastor, faz aqui uma lista de Gillette aqui. É pra minha esposa? Não. Esse músculo aqui é pra minha esposa? Nada. Esse bíceps Esse tríceps? é pra minha esposa? Não. O elogio é tentador, pastor. A Bíblia diz que os lábios da mulher estranha é mais suave do que o favo de mel. O favo de mel. Elogios. Adulação. Não te vi ontem na academia. Não vi você esses dias. Não tá vindo malhar mais não, é? A academia não é, parece que falta alguma coisa quando você não vem. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que os seus pés descem à morte. Meu Deus do céu. E os seus lábios conduzem ao inferno. Meu Deus. É o lábio da mulher vil. Meu Deus. É terrível, pastor. Mas assim, esse tema... Não generalizando. Não acontece com todo mundo. Sabe. Só que é um ambiente que você está sujeito a acontecer. A gente sabe, pastor, que existe mulher de respeito. Claro. Existe homem de respeito. Claro. Existe dos dois lados. Claro. Quando a gente fala aqui, a gente não está generalizando. Claro. Eu acho que são pessoas que são adultas, né, que irão assistir, e essas que têm entendimento. E essas mulheres de respeito que se encontram lá na academia, elas passam por esses constrangimentos. Passa. Mas ela sabe se posicionar também. Mas... evitar é melhor. É como o senhor falou no último podcast que a gente estava aqui. Você tá perto da cerca, tá mais fácil de... E se essa cerca tiver com eletricidade... Vamos lá. Essa mulher de bom caráter, ela recebeu lá uma cantada. O marido não foi, tá lá no sofá. Tá martelando aquela cantada lá na mente dela. Mesmo ela sem ter dado ousadia, ela vai chegar em casa como se tivesse acontecido alguma coisa. E se o cara for aquele cara antenado, foi o quê? Não. Ela não deu brecha, porém balançou. Ou seja, o ambiente de lá trouxe para dentro de casa.
E a nossa família é cristal. Família é coisa que tem que ser brindada. Verdade. Como o senhor mesmo começou com esse assunto, o diabo quer destruir. Quer. Quer divórcio, quer que o filho passe um final de semana com a mãe, quer que o filho passe um final de semana com o pai. Ele não quer ver a família unida. O Satanás bate parabéns e já fica aquela criança no meio, sem entender nada. Meu pai é o de lá. Minha mãe tá com outro cara cá. Eu chamo quem de pai? E às vezes a mulher não tem nem a hombridade de chamar a criança e conversar. Porque muitas crianças elas já têm entendimento, conversar. Seu pai é fulano, a gente não deu certo, tal. Não. Bota o cara dentro de casa e... Quem separa, vocês que me ouvem, quem separa, ele separa submerso de um sentimento chamado egocêntrico, egoísta. Quem separa só tá pensando nele. Vou buscar a minha felicidade. E o resto ao meu redor, que o filho sinta saudade do pai, que a filha sinta saudade da mãe, ninguém tá nem aí pra ninguém. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Mamãe, papai não vem hoje mais, não? Ninguém tá nem aí. Querem buscar a felicidade. E por esse motivo está trazendo para a sociedade muitos bichos. Muitos bichos. Observe o leque que esse tema ele abre. Quantas coisas a gente já debateu. Com certeza. Observe o poder que está com tendo certeza. essa conversa. Perdão pela risada. Acima de um assunto muito sério. Mas complicado. Observe porque a gente tem trazido praticamente falando sobre tudo. Porque família é isso, gente. Casamento é isso, é tudo. Casamento ele abrange, e por esse motivo tem trazido muitos bichos, homens e mulheres violentos dentro da sociedade, porque às vezes aconteceu lá no fundo, onde o pai e a mãe não deram certo e aquilo ali causou uma revolta no filho. Isso. E o filho, por causa disso, entrou no mundo do crime, começou a usar droga, começou a matar, começou a traficar. Às vezes foi lá. O senhor já passou um final de semana na casa de alguém? Já. Quando chega o último dia de o senhor vir embora, vem como? Depender do ambiente. Depender do ambiente. Pô, saudade, né? Meio triste. Pô, acabou. Pô, pra semana estamos aí de volta aí. Tamo aí. O filho. Quando passa o final de semana com o pai. Quando passa o final de semana com a mãe. Que ele foi no parque com o filho. Que ele foi na pizzaria com o pai. Mas segunda-feira é o dia dele ir pra casa da avó. A ver no filho, isso causa uma revolta. Ele não entende. É bom salientar, o Espírito Santo tá me forçando a dizer isso aqui. Eu sei, gente, que muita gente é vítima da separação, pastor. Né? Você foi vítima desse sistema. Tem gente que fala assim, talvez alguém fale assim, pastor, eu não dou sorte com o meu relacionamento. Tem um dedo podre. Né? Eu não dou sorte. A minha oração para você que vive o que eu falei aqui, que ninguém pede para ser o que é, a minha oração é que você tenha força, sabedoria para cuidar da sua filha, que você seja o pai e a mãe dessa criança, que você seja a mãe e o pai dessa criança, que você venha suprir a falta do pai que foi embora, porque o relacionamento não deu certo. Então a minha oração é que você tenha sabedoria firme nessa sua luta aí, que Deus abençoe e que a vida do seu filho, da sua filha, venha a ser diferente da sua. E se você está começando um novo relacionamento, felicidade, aprenda com os erros passados. Pois não, pastor? Eu vou fechar
esse assunto por hoje, né? Agradecendo a Deus e pedindo a Deus que Ele venha cada dia nos dando mais sabedoria. Eu fico grato, pastor, pela sua vida aí, por esse tema. Mais sabedoria, porque é um tema, ele é complexo mesmo. Não acabou ainda não, o senhor finalizou aí, mas se a gente for abrir mão aqui, é muita complexo. Só que a gente tem tema pra a gente varar a noite aqui falando e não vai acabar. Nos perdoe por alguns pontos, né? Alguns equívocos, mas eu creio que você entende aonde a gente quer chegar. Com certeza. Ver a sua família aos pés do Senhor. Às vezes são temas que a gente tem que falar, a gente é obrigado às vezes a entrar para esclarecer um pouco também do que realmente está existindo dentro da sociedade. Isso. Porque hoje não é mais, porque hoje é como a gente falou, às vezes a gente não fala aqui, mas uma criança que está com o celular na mão tem alcance de coisas terríveis. Isso. De ver e ouvir coisas terríveis que a gente não... Meu Deus do céu. Nem imagina. Então, às vezes é melhor a gente abrir um debate desse, um podcast conversando sobre um tema desse e sanar algumas dúvidas suas. Sim. Você ouvir alguma coisa aqui que é com respeito, todo respeito, sim. a sua família, a seus filhos, a sua esposa, a seu esposo, sem desrespeitar ninguém, entendeu? Trazendo sempre também o esclarecimento dentro da palavra. E até porque é um assunto que nos traz tristeza, né? Traz tristeza porque a gente tem visto acontecer muito. Isso está no nosso meio, isso infelizmente está nos cercando, está nos arrodeando a todo momento e causa tristeza. E isso muito vale. E olhe que o apóstolo Paulo ele faz questão de frisar de que ele era solteiro. Ele ainda diz bem assim, eu preferia até que muitos ficassem como eu. Mas o dom, né? Mas é um dom. É dom. É um mas dom. Cada um mas se você não aguenta, procure casar. Isso. Case e não abrase. Não deixe esse fogo, essa chama tá queimando dentro de você, porque vai dar ruim. Vai sempre dar ruim. Com certeza. Então, procurar se posicionar, como infelizmente a prostituição tem sido muito grande, como ele inicia dizendo bem assim, muitos dentre vocês têm praticado imoralidades sexuais terríveis por causa disso, porque às vezes as pessoas não querem um compromisso, às vezes as pessoas querem brincar, não querem formar um casamento, não querem realizar algo que realmente vem de Deus, mas querem estar fazendo sexo sem compromisso. Para finalizar, né, para concluir, eu espero que sirva para você também que vai me ouvir. Tinha um amigo meu amigo faz essa palavra muito forte, colega de trabalho, que me mostrou ele ajeitando a cozinha da casa dele, botou piso, ajeitou tudo direitinho. Pô, o cara tá ajeitando, ele quer morar, ele quer conviver. Depois eu fiquei sabendo que ele estava separado, estava na casa da mãe. Eu cheguei e liguei para ele. A filha dele estava 13, 14 anos. E aí, mano? E aí? É verdade que você está na casa de sua mãe? Eu tô aqui. Varão, você está com uma filha de 14 anos. Ela precisa da sua presença perto dela, mais do que nunca agora. Eu espero que esta fala minha sirva para você também que me ouve. Principalmente filha, mulher. Esquece aí esse negócio de separar da sua esposa agora, porque você tem uma filha. Esquece aí, vai lá dormir aborrecido lá, mas fica perto dos seus filhos, da sua filha. Já viu o mundo como tá aí? Já viu o mundo? Perto já está difícil ensinar, disciplinar. Imagine a distância. Que Deus abençoe. Hoje, Pastor Abraão, amém. Obrigado mais uma vez. Te interrompi de novo. Porque o tema é muito gostoso. O tema, ele nos força a entrar. Não tem como ficar calado, né? Gente, muito obrigado. Continue compartilhando. Ore por esse projeto. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Estamos encerrando mais um podcast com o Pastor Afonso. Que Deus abençoe hoje e para todos sempre. Pastor Abraão, a palavra é sua aí agora aí. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Sabemos que não é fácil,
porque nós somos homens, tem mulheres, quem é mulher, né? Mulheres, e aí, muitas das vezes lidar com certo tema é meio difícil. É meio difícil. E buscar conselho também, às vezes é até difícil também. Com certeza. Mas você, primeiramente, ore a Deus e peça a Deus um amigo. Porque Moisés, ele buscou conselhos, Davi buscou conselhos, e foram de homens de Deus, e os conselhos foram bons. Às vezes você está buscando conselho no lugar errado. Porque um conselho também, às vezes, pode destruir E a também, sua vida. isso. Tanto ele pode ser bênção, Isso. como ele pode ser maldição. Isso. Então, às vezes, até em questão de buscar conselho, a gente tem que vigiar. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estamos encerrados. 1 minuto. Que as assistências estão lá dentro, as assistentes.